Continuamos aqui com o Ronaldo Esper, nosso queridíssimo costureiro das noivas, o rei das noivas do Brasil. E ele estava contando daquela vez que eles estiveram lá no Rio de Janeiro, no Municipal. Então... Não, foi eu quando eu levei o choque, né? Sim. E aí? Bom, para quem pegou aí no ar, eu não botei a mão em nenhuma coisa de eletricidade. Eu levei o choque, o grande choque da moda, quer dizer, bati de cara com a Verusca, com o Henry Clark, com o Rudy Crespi, enfim, era um staff que estava ali fotografando para o Vogue América. Em retrospecto, se você analisar, era um chamamento, né? Você estava sendo chamado para a coisa. Eu falei, que é isso, né? Com tanta gente fantasiada aqui e tudo. E, bom, naquele dia, então, no baile municipal, eu fiz pano de fundo com um Pierrot maravilhoso. Era um azul, que eu não sei se definir, era um brocado azul. Brocado é aquele tecido, para quem não sabe, aquele tecido que tem um fundo sempre brilhante, né? Muito discreto. Se bem que agora tem uns brocados desse tamanho. Mas tudo bem. Tudo aumentou, né? Então, aumentou para pior, diga-se de passagem. Porque... aumentou para pior. Bom, quando eu voltei para São Paulo, esse staff do Vogue esteve aqui e o Silvinho também estava envolvido nisso e o Rudy Crespi já tinha se tornado um amigo meu, que depois em Roma, quando eu fui morar em Roma, nós ficamos muito amigos, Conde Rudy Crespi, né? E ele tinha aqui, a tia dele morava na Avenida Paulista, era a Condessa Marina Crespi, e o irmão tinha uma indústria muito grande de tecidos, mas parece que era mais especializada em coisas de algodão. Porque acontecia o seguinte, São Paulo, quando você chegava aqui naquela época, era muito interessante. Você olhava e só tinha chaminés e o fogo queimando e aquela fumaça saindo. E ninguém falava em poluição. E a cidade era muito florescente, se bem que era uma cidade de 2 milhões e 500 mil habitantes. Eu não sei o que aconteceu com essa cidade, porque a cidade aumentou, as chaminés não existem mais, porque as fábricas não estão mais aqui, quer dizer, não há emprego, não há nada, essa cidade virou uma cidade de serviço. Bom, não me deixe sair do assunto. Eu estava onde? Estava falando quando você voltou, da equipe da Vogue estava aqui. Bom, daí nós fizemos ainda alguma coisa. Eu fiz um vestido para a Verusca. Que pena que eu não trouxe lápis nem nada, mas na próxima vez, mas vocês vão entender. Eu fiz um vestido para ela, porque eles queriam uma coisa bastante tropical. Aquela coisa, né? Porque eles veem o Brasil sempre como coisa... Eles pensam que onça anda na rua, cobra, clichê, né? Aquela coisa. É mais ou menos isso, quer dizer, elas andam até dentro da casa da gente, mas enfim... Cobra principalmente, né? Aí eu fiz um vestido para ela sensacional. Era era um ombro só, mas o ombro vinha até aqui, era linho branco, vinha até aqui a cintura. E neste punho e neste busto que ficava de fora, era tudo trabalhado com conchas e coisas do mar. E esse punho era conchas e coisas do mar. Mas tinha muita cor. Tinha muita coisa do mar colorida, não era aquela monotonia das conchas. Essa foto também foi publicada. Eu até gostaria de falar aqui, de repente a gente fala, né? Pode contar. Alguém deve ter esse Vogue, porque eu perdi esse Vogue. Aliás, eu sempre fui muito displicente com as minhas coisas. Eu não sei o que foi parar. Eu quero fazer uma pausa não, eu quero fazer um corte e entrar numa outra coisa. Para você alcançar um nível de moda razoável, eu acho que estou me expressando mal. Além de se fazer alta costura, para se fazer criação de moda, você precisa ter uma vivência de uma série de coisas que hoje eu não vejo. Quer dizer, eu vejo essa garotada que faz, aí eu faço a nhoque moda, blá, 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 blá. Aí eu falo, tá bom, me mostra aí o desenho. O desenho é tudo assim, quando não é no computador. Não adianta, gente. Nós vamos ter uma moda cada vez pior, porque não tem esse lastro da coisa, não é?
que é o lastro da vivência. O que eu acredito é que possa nascer um estilista até no sertão de não sei aonde, porque isso vem no sangue. Esse tipo de talento é o talento verdadeiro. Eu até tenho pensado às vezes, Júnior, em dar aula, não dar aula, por exemplo, eu não sei, eu não corto, eu não costuro nem nada, eu sempre tive grandes contrametas, nunca aprendi isso. E acho uma bobagem esse negócio que fazem faculdade de moda, que eles obrigam as pessoas a aprenderem a costurar, a cortar. Precisa ver o que a pessoa quer. Se ela quer ser estilista, ela não tem nada a ver com o corte e costura. O que ela tem de observar sempre é que o papel, ele aceita tudo. Você pega um lápis ou um papel, você desenha qualquer coisa. Agora, você precisa saber como é que aquele vestido vai ser montado e executado, não é? Porque aqui em São Paulo, o meu primeiro ateliê foi no dia 1º de março de 1964, o dia da Revolução. Estava pegando fogo no Brasil, militar, né? Eu sou monarquista. Parte do seu gosto pela monarquia, inclusive a pompa, a beleza da coisa, né? Porque tudo começa na corte, né? A arte, a pintura, a literatura, tudo isso começou na corte. Todo esse gosto vem dessas altas personalidades principescas e tudo mais, principalmente a alta costura. E nós tivemos uma corte no Brasil, né? Sim. Que nenhum país da América Latina teve. Você sabia que no México teve um rei? Não. Era o primo, não, era o irmão do rei da Áustria, era Maximiliano de Habsburgo. Família assim do sangue nobre, mais coisa. Ele esteve lá no México com a Carlota de Habsburgo, a mulher dele, e foi criado um império ali. Mas durou, acho que não durou nem 15 anos. Ele foi fuzilado e ela fugiu para a Itália e ficou lá. Mas isso são outras coisas. É que eu gosto muito de história, né? Sim. Então, o que vocês não sabem, gente, é que o Ronaldo é um ávido estudioso da monarquia, colecionador de arte, conhecedor profundo da arte brasileira e internacional. Ele sabe tudo de tudo. O Ronaldo é uma pessoa extremamente culta. Nada. Qualquer coisa que você perguntar, ele sabe. É uma enciclopédia. A gente lamenta muita coisa, né? Lamenta porque a gente viu que foi tudo por caminhos errados. Enfim. Bom, sim. Quando você decide ir embora para Roma? Como... Não, então, isso que eu estava dizendo. Eu era muito influenciado, não era pela moda italiana, não. Eu era muito influenciado pela moda francesa. Porque as minhas clientes, que eram as pessoas de sociedade aqui em São Paulo, porque eu comecei na Casa Vogue. Sim. Nós não falamos isso. Sim. A Casa Vogue era uma casa, só para vocês terem uma ideia e mais próxima, que deixava a Daslu no chinelo. Deixava a Daslu no chinelo, era uma casa, nossa, era maravilhosa. E a Madame Rosita também. E eu fui trabalhar lá na Casa Vogue como estilista. Eu mandei uns desenhos para um programa de televisão, estava começando aqui no Brasil, que chamava TV Tupi, que tinha o índiozinho em preto e branco, para Maria Tereza Gregory. E ela adorou os desenhos, me convidou, eu fui até lá, mostrei os desenhos no ar. No dia seguinte ligaram da Casa Vogue, pedindo meu endereço, entraram em contato e eu fui para lá e eu trabalhei um tempo bem grande lá. E estranhamente eles me colocaram numa coisa que na verdade é o que eu gosto, mas eu não posso fazer. Me colocaram na seção de alfaiataria. A alfaiataria é um negócio super trabalhado. Eu trabalhei na Casa Vogue um tempo, daí eu falei, por que eu vou ficar aqui se eu posso fazer tudo isso? Então eu montei um ateliê e comecei a trabalhar sozinho. Para ter esse ateliê cheio, eu bolei o seguinte: eu vou dar um jeito de ser cronista social, porque eu era um ilustre desconhecido, essa era a verdade. Aí eu cheguei nos Diários Associados,
que era a maior cadeia de jornais, rádio e televisão que existia no Brasil, que era do Assis Chateaubriand. O Assis Chateaubriand era dono de tudo. Eu fui até lá, mas não falei com o Assis Chateaubriand, não. Eu fui até lá, fui na redação do Diário Associados e falei para eles que eu queria ser cronista social. Garoto, menino, garoto de tudo. Eu estou falando de 68. Olha que atrevido. Eu fui lá, e aí eles te chamaram. Fui lá e eles falaram, olha, hoje tem uma festa na casa da Regina Morgante, vai lá cobrir. Cheguei lá na porta, com o fotógrafo e tudo, com o carro dos Diários Associados e tudo, não me deixaram entrar. Sabe o que eu fiz? Eu peguei fotos da Regina Morgante de outras festas e fiz um apanhado. Eu fiz uma pizza de tudo, entendeu? Que deu a impressão que eu tive na festa. E entreguei a foto, tudo, eles publicaram. Tanto que depois ela protestou, ela e o marido, ela protestou lá para o jornal, porque São Paulo era muito pequeno e essas pessoas todas se conheciam muito. E ela falou para o dono do jornal, que era o Luiz Monteiro, um dos donos, né? Que eu não tinha estado na casa dela. Mas daí Inês era morta, né? E talvez por essa minha audácia, essa coisa toda, eu comecei a fazer. Aí eu comecei a paparicar mesmo algumas figuras de sociedade e elas começaram a vir. Vir. E eu comecei a mandar mesmo. Eu mandei. Eu falo aqui, eu mandei nessa cidade como ninguém mandou. Ronaldo, nessa época você só fazia noivas ou você ainda fazia Não, pelo contrário. Eu fazia pouquíssimas noivas e não tinha tanto casamento como tem agora. Tinha grandes casamentos. Sim. Isso é diferente do que ter muitos casamentos. Hoje em dia tem um monte de casamento que parece uma pasta, né? É tudo igual. Agora, grandes casamentos, não. Gente, vamos dar uma pausa rapidinho, a gente vai voltar na parte 3 do vídeo e a gente se vê daqui um pouquinho.